Bem-vindo, bem-vinda à nossa segunda aula. E eu te convido, mais uma vez, a não ouvir este curso apenas com os ouvidos, mas com a pele, com a memória, com o silêncio que te acompanha quando as luzes se apagam. Na aula anterior, fizemos uma pergunta que parece simples, mas é uma ferida aberta em quase todos nós. Por que ainda sofremos tanto? Hoje, vamos colocar essa pergunta sob uma nova luz, porque se há algo que todos perseguimos, de formas diversas, em tempos diferentes, é a tal da felicidade. Freud começa o primeiro capítulo de O Mal-Estar na Civilização com uma constatação direta. O que os homens exigem da vida é, antes de tudo, a felicidade. Essa frase, em sua aparente obviedade, contém uma armadilha. Porque, embora todos a busquemos, quase ninguém consegue sustentá-la por muito tempo. Ela escapa, ela se dissolve. E mesmo quando parece presente, sentimos que não é suficiente. Por que isso acontece? Freud responde com uma franqueza perturbadora. A intenção de que o homem seja feliz não está incluída no plano da criação. Em outras palavras, o sofrimento não é um erro. Ele é uma parte constitutiva da nossa condição. E Freud vai além. Ele nomeia 3 forças que tornam a felicidade tão difícil, se não impossível, de ser plenamente sustentada. 1. O corpo como limite. Nosso próprio corpo é a primeira fonte inevitável de sofrimento. É nele que se inscrevem as dores, os traumas, o envelhecimento, a doença, o tempo. Por mais que tentemos controlá-lo, o corpo escapa. E essa limitação biológica nos lembra todos os dias. Somos mortais. Vivemos em uma cultura obcecada por saúde, juventude e desempenho físico. Mas por trás disso, o que há é uma tentativa desesperada de negar a decadência inevitável do corpo. 2. A natureza como ameaça. A segunda fonte de sofrimento é a natureza externa. Freud chama a atenção para as forças incontroláveis que nos cercam, desastres naturais, pandemias, tragédias imprevisíveis. Por mais que avancemos tecnologicamente, a fragilidade da vida permanece. Vivemos como se fôssemos invencíveis, mas basta um terremoto, uma doença rara, uma tragédia inesperada, e tudo desmorona. A civilização constrói casas, pontes, sistemas, mas não pode impedir o acaso. A natureza nos ignora. Ela não é má, mas também não é boa. Ela simplesmente é. 3. O outro como ameaça. E então, Freud toca na ferida mais íntima de todas. A terceira fonte, mais dolorosa de todas, é a relação com os outros homens. O outro. Aquele que deveria ser nosso apoio, nosso semelhante, nosso espelho, é também aquele que nos agride, que nos abandona, que nos inveja, que nos violenta. E Freud é incisivo. O próximo não é apenas um possível objeto de amor. Ele é também uma fonte de perigo, de rivalidade, de agressão. Aqui é importante abrir um parêntese. A psicanálise não idealiza o ser humano. Ela o reconhece em sua ambivalência radical. Amamos e odiamos. Desejamos e destruímos. Cuidamos e machucamos. A cultura nos ensina a sermos bons. Mas o que Freud denuncia é que, para viver em sociedade, precisamos reprimir nossos impulsos mais intensos, inclusive aqueles que nos constituem. Essa repressão nos civiliza, mas também nos adoece. A fuga como defesa. Diante dessas 3 forças, corpo, natureza e outro, o que fazemos? Fugimos. Fugimos por meio da religião, da arte, da ciência, do trabalho, do consumo, da anestesia emocional. Cada um encontra sua forma de escapar. Mas Freud não critica essas fugas. Ele as compreende como tentativas legítimas de defender o eu contra uma realidade insuportável. O sofrimento ameaça a partir de 3 direções: do próprio corpo, do mundo externo e das relações com os outros seres humanos. Contra esse sofrimento, os homens costumam usar poderosos paliativos. A questão é que nenhuma dessas fugas resolve a origem da dor.
Elas apenas a empurram para lugares menos visíveis. E o sofrimento retorna, em forma de sintomas, compulsões, ansiedade, frustração crônica. Exemplos do cotidiano. Uma mulher que vive sob pressão estética constante pode desenvolver um padrão obsessivo de controle alimentar. Não é vaidade, é desespero. Ela tenta controlar o corpo porque sente que perdeu o controle da vida. Um homem que não suporta ficar só se envolve em relacionamentos tóxicos, repetindo ciclos de abandono. Ele não está procurando amor, está tentando calar o medo de si mesmo. Um adolescente que se isola, que se afunda em jogos ou redes sociais, não está apenas preguiçoso. Ele pode estar fugindo do olhar do outro, esse mesmo olhar que, em algum momento, o feriu profundamente. E todos eles, sem saber, estão encarnando o que Freud afirma. A felicidade se tornou um ideal inatingível, porque exige que ignoremos forças que nos constituem. O mal-estar como estrutura, não exceção Freud, nos convida a uma virada de perspectiva. O sofrimento não é patologia, é consequência da repressão necessária à vida civilizada. A civilização exige sacrifício, repressão da sexualidade, da agressividade, da espontaneidade, mas o que é reprimido não desaparece, ele retorna. E se não encontra lugar no discurso, se não pode ser nomeado, ele se transforma em sintoma. A alma sofre, o corpo grita, a vida perde sabor, a felicidade como exceção. Por fim, Freud nos convida a abandonar a ilusão de que a felicidade é um estado permanente. Somos organizados de modo que só podemos gozar intensamente de contraste e muito pouco do estado de coisas em si. Ou seja, somos mais afetados pelo alívio da dor do que pela ausência de dor. Somos atravessados pelas diferenças, não pelo equilíbrio. Freud não diz que a felicidade é impossível, mas diz que ela será sempre intermitente, sujeita a rupturas. E talvez seja exatamente aqui que algo se transforma. Porque ao aceitar que o sofrimento faz parte da estrutura, não como castigo, mas como condição, nos libertamos da culpa por não sermos felizes o tempo todo. A partir daí, talvez possamos construir uma forma de vida mais verdadeira, menos idealizada, mais humana, onde os pequenos momentos de alívio, de encontro, de respiro, não sejam banalizados, mas celebrados como trégua legítima. Na próxima aula, vamos adentrar um território ainda mais delicado, a repressão civilizatória e o nascimento do superego. Você vai entender como a cultura instala dentro de nós um juiz severo e por que sentimos culpa mesmo sem ter cometido crime algum. Nos vemos em breve.